O Caderno Regional segue agora com a série especial de entrevistas com os vereadores eleitos de Santos. Nós vamos receber todos os 21 escolhidos pelos santistas para ocupar a Câmara da cidade. O convidado de hoje é o vereador eleito Augusto Duarte, do PSDB, que teve 2.329 votos. Augusto, boa noite, obrigado, por participar conosco aqui do Caderno Regional. Você já havia tentado em 2008, 2012, se eleger, conseguiu agora nessa eleição. Por que você decidiu, em que momento você decidiu que queria entrar para a política e ser vereador? Bom, Ireneu, obrigado pela participação, obrigado aos telespectadores hoje. Eu fui candidato realmente em 2008, Ireneu. Em 2008 eu tive 1.412 votos, ocupei a segunda suplência do PSDB. Em 2012 pensei comigo em recuar, dei um passo para trás, sonhando e dar dois para frente. E não fui candidato em 2008. Por quê, Augusto? Em 2012 eu achava que não me sentia preparado realmente para ocupar o legislativo. Acho que não adianta você só meramente ser candidato. Você tem que estar preparado para representar uma parcela da sociedade. Mesmo você estando na suplência? Mesmo estando na suplência, a gente faltou, acho que para o político, hoje em Santos principalmente, que é uma cidade bem desenvolvida, nós precisamos ter oportunidade para apresentar o nosso trabalho, apresentarmos para a sociedade, termos uma parcela. Fato esse que ocorreu nos últimos 4 anos no governo Paulo Alexandre, no qual ocupei o cargo de gerente de habitação na Coab Santista. E dessa maneira você acha que adquiriu algum tipo de experiência política que qualificou você para que agora você fosse candidato novamente? Perfeitamente, Ireneu. Eu acho que nós temos que estar preparado para representar e ser uma pessoa que realmente atue para o bem-estar da sociedade, não meramente para o bem-estar próprio. Acho que político hoje é uma safra rara de pessoas que a gente pode falar que estejam preparados realmente para representar a sociedade. Hoje nós tivemos 400 candidatos em Santos e prova disso foi que o que teve a menor votação foi 2.000 votos, foi o Chico da Setaporte. Acho que mostrou uma eleição diferente e atípica de todas que todo mundo já participou. Por que atípica? Eu acho que a formatação, 45 dias, foi uma coisa muito... Para quem tem trabalho... Com as mudanças na legislação, então, né, Augusto? Para quem tem trabalho, Ireneu, para a sociedade apresentado, eu tenho uma ONG na Zona Noroeste, pude me apresentar, eu acho que isso se torna um facilitador. Mas para aqueles que estão se apresentando, 45 dias não é tempo suficiente para se apresentar para a sociedade. Então eu acho que isso facilita aquele que tem trabalho e dificulta aquele que não tem trabalho, aquele que está se apresentando naquele momento, aquele ímpeto de ser candidato e botar suas ideias em prática. Facilitou para quem já tinha o cargo, por exemplo, de vereador, então, na sua opinião? Eu acho que quem tem mandato facilitou e muito, que já vem vindo na mídia, vem apresentando trabalhos, vem apresentando requerimentos e projetos de grande natureza para o município e que facilita o pouco acesso que os pré-candidatos têm nesse período eleitoral. Mas mesmo com isso tudo, né, Augusto, houve uma renovação. Ficou aí na faixa dos 40%, por exemplo. De 30% de renovação. E no caso do seu partido, PSDB, 40%, porque 8 são do seu partido. Isso é bom, isso é ruim, isso facilita, e o fato de você estar chegando pela primeira vez na Câmara também, isso é ruim, isso é bom, isso facilita? Eu acho que o fato eu já fui conselheiro na cidade, já tive uma experiência no governo do Papa, ocupando o cargo na Secretaria de Assistência Social. Eu acho que você conhecer a máquina pública é fundamental. Não adianta você só meramente ser um candidato e não ter ideias e propor ou sugerir coisas que realmente sejam transformadoras para o nosso município. Eu acho que o facilitador não é você ocupar um cargo, e sim trabalhar realmente pela máquina. Você trabalhar e ajudar de fato a sociedade. Eu tenho defendido aqui, inclusive quando o vereador Kenny esteve aqui, conversei com ele a respeito disso, seria o caso de pensar num tipo de preparação para esses novos candidatos, não é? Porque você não conhecer, né, a burocracia, a forma como funciona, o termo que você usou, a máquina, como a máquina funciona, seria o caso de pensar na criação, por exemplo, de um curso da própria Câmara para os novos vereadores, que são vereadores de primeiro mandato, que nesse período, entre a eleição e assumir o mandato, poderiam ter algum tipo de treinamento. Não seria interessante isso? Eu acredito que uma escola no Legislativo, acho que tem outros municípios... E que, de repente, fosse aberta até para a população, para quem tivesse interesse e, dessa maneira, estimular também a prática da política. Com certeza. Nas pessoas. Eu acho que hoje o dificultador para quem é candidato pela primeira vez é justamente se apresentar para a sociedade, trazer ideias, propostas e mostrar para que veio.
Porque hoje e para apresentar propostas que são condizentes com a função dele também, né, Augusto? Exatamente. Que muitas vezes as pessoas ela têm um entendimento que a função de vereador é gerar emprego, fazer favorzinho, prestar o assistencialismo, quando não é, né, Irina? Nós sabemos a importância de ser o fiscalizador do Executivo. Que é o principal papel do vereador, né? Que é o papel principal, né? Além de legislar. E como fica a sua posição em relação a isso, então, Augusto? Já que você faz parte, né, do partido do atual prefeito e da coligação, né, que apoiou a reeleição do Paulo Alexandre. Eu acho assim, Irina, eu sempre tive um relacionamento com o Paulo bem aberto e bem transparente. Eu fui conselheiro tutelar no governo do Papa, também onde tive um posicionamento que eu acredito independente. Eu acho que legislar hoje não dá para se legislar em causa própria, e sim em causa da sociedade. Eu espero ser um vereador, vou ser um vereador atuante, fiscalizando as ações do Executivo e podendo propor ideias e sugestões para o Executivo transformadoras nos próximos 4 anos. E quais são as suas prioridades nesse caso? Quer dizer, quais são os segmentos da sociedade que você acha que nesse momento merecem maior interesse e que de alguma maneira, dentro da sua função como vereador, você possa interferir? Eu acredito que hoje o país vive um momento de crise muito preocupante. Então nós temos que hoje nos ater a um tripé. A gente fala educação, saúde e assistência social são as bandeiras que eu acredito que não dá para serem deixadas de lado, até porque nós sabemos das dificuldades e também eu tive muito voto numa área muito difícil, que é na Zona Noroeste. São famílias que vivem uma situação de vulnerabilidade social muito grande e eu quero ter um olhar especial para essa demanda, que realmente é onde eu assisto hoje 750 famílias na entidade. Então a gente quer fazer um trabalho. Se você me perguntar especificamente qual é a sua bandeira, eu vou dizer para você assim, Irene, eu gosto muito da área que eu atuo, que é a habitação. Acho que a habitação é o berço da transformação. Acho que a habitação, a partir do momento que você dá uma oportunidade para essa família de reconstruir um lar, você constitui o vínculo familiar. Você consegue trabalhar esses princípios que hoje, para mim, estão perdidos na sociedade. Você falou que você tem uma ONG, que você trabalha lá com famílias, a gente sabe que existem muitas outras que atuam muito nessa área de assistencialismo, principalmente para pessoas em situação, né, de risco. Esse trabalho é importante e até que ponto, quer dizer, há uma parceria entre as ONGs e o Poder Executivo, e o Poder Executivo precisa dessas ONGs, quer dizer, em momento nenhum o Poder Executivo vai ser autossuficiente, vamos colocar assim, para atender todas essas demandas, Augusto? Eu acredito, Irineu, e sempre defendi a bandeira que o terceiro setor ele é o braço do poder público. O poder público realmente não tem condição mínima de suprir as necessidades. Porque se não está bom, eu imagino o quão pior seria, né, Augusto? Se não existissem essas organizações também. Né? Com certeza. Mas também acredito que no início de janeiro eu pretendo visitar as 198 entidades que nós temos na cidade, apresentar o trabalho de cada uma para a sociedade, mostrar o que acontece de fato, que às vezes passa despercebido pelo olhar do eleitor, que muitas vezes julga a entidade sem saber o trabalho que ela realiza. E existe essa conversa entre o Executivo e essas organizações? Eu vou ser bem franco, nós temos a entidade há 6 anos, há 2 anos instalamos ela na Zona Noroeste e até hoje eu não tenho subsídio público nem subvenção pública. Eu procuro ajuda de parceiros, da iniciativa privada. Eu tenho um amigo do Vistalmar, que tem me ajudado muito, seu Augustinho. Tem o dono da Bom Giorno, as meninas estão sempre solistas a ajudar as nossas entidades em todos os eventos que a gente se propõe a fazer. E eu acredito que esse é o fomento e a necessidade dessas entidades. É que a iniciativa privada passe a participar muito mais da vida das entidades, que a gente crie isenção de imposto para que a gente auxilie, o Poder Executivo pode participar dessa maneira. Exatamente, né? A gente seja uma contrapartida para que elas tenham autossustentabilidade e possam caminhar sem a necessidade de realmente viver exclusivamente do Executivo. Eu falo nessa aproximação com o Poder Executivo também no sentido de que haja uma troca de informações, porque me parece que as organizações estão mais próximas até da população e talvez tenham um conhecimento melhor de quais são as necessidades. Você atende 750 famílias, quer dizer, você mais do que ninguém e toda a sua equipe deve conhecer
quais são as reais necessidades dessas famílias. Então, acho que essa troca seria importante também, não é? Eu acredito que até o governo Paulo Alexandre ele tem feito bastante isso nesse âmbito. Eu acredito que muitas hoje, não só pelo fato da crise hoje que foi instalada no país, mas principalmente na nossa cidade, é o que vem dificultando o caminhar dessas entidades. E o que eu quero fazer realmente é criar um elo onde nós, legisladores, sejamos essa comunicação que falta algumas vezes, em algumas entidades, entre a entidade e o Poder Executivo. Até para que, de repente, não haja nenhum tipo de conflito no sentido de ajudar essas pessoas. Talvez uma necessidade que o Poder Executivo possa atender e uma outra, a organização, né, possa atender uma outra necessidade dessa população. De qualquer forma, o Augusto Duarte, muito obrigado, viu, pela sua entrevista e bom trabalho aí nesse seu primeiro mandato como vereador. Eu agradeço, Irineu, eu agradeço a oportunidade pela Santa Cecília TV e coloco desde já o nosso gabinete à disposição de toda a sociedade. O meu celular vai estar aberto a toda a sociedade, pretendo colocar a partir de 1º de janeiro à disposição mesmo, para que eu atenda e seja o porta-voz da sociedade. Obrigado e boa noite para você. Obrigado, Irineu.